Boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao direto que a gente vai fazer com a GoParity para falar sobre investimentos de impacto. Quero saber se vocês estão me ouvindo, então eu vou esperar um bocadinho alguém entrar para eu descobrir. Eu sei que a Rita já tá online, porque eu vi que ela mandou, vou responder ela aqui pelo computador. Hoje eu tô aqui com o meu apoio. Olá, Cláudia, bem-vinda. Comecei. Entra. Vamos receber então a Rita da GoParity, que ela vai responder algumas das perguntas que vocês mandaram sobre investimentos de impacto. E por que a Mudatuga achou que era relevante trazer esse tema? Muitas das pessoas... Ah, ela já entrou aqui. Muitas pessoas, na verdade, quando a gente falou sobre as nossas dificuldades financeiras da Mudatuga, sugeriram que a gente fosse procurar investimento com a GoParity. Infelizmente, a gente ainda não pode, mas o projeto é tão especial que a gente queria trabalhar com elas, trabalhar e fazer um pouquinho de conteúdo juntas. Então, vamos lá. Vou chamar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Acho que vocês estão me ouvindo, certo? Olá, Rita! Tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, Carolina. Olá! Bom, estão todos a me ouvir, né? A minha preocupação é quando não tem ninguém falando nada, eu sempre falo, nossa, mas será que as pessoas estão me ouvindo? Ou será que eu tô falando sozinha? Eu, pelo menos. Ok. Então, muito bem-vinda. Vou colocar aqui um comentário, deixar ele fixado para as pessoas mandarem perguntas que elas forem tendo. Rita, obrigada por esse direto. Eu queria que você, se puder, se apresentasse para as pessoas saberem um bocadinho mais quem é você dentro da GoParity. Ok, obrigada, Carolina. Olha, prazeres. As pessoas não sabem, mas nós Prazer é já meu. falámos por e-mail, então ainda não nos Sim. tínhamos conhecido. Então, eu sou a responsável de marketing da GoParity e também dou uma perninha no produto, ou seja, sempre que vocês veem a app, ou utilizam a área de cliente, os requisitos que são feitos, ou o desenvolvimento de novas funcionalidades, eu também ajudo um bocadinho nisso, ok? E nós, além disso, trabalho também um bocadinho com aquilo que diz respeito a apoio ao cliente. Vocês devem conhecer todos a Inês, que está a fazer uns meetups extraordinários e que falou contigo. Portanto, tudo o que tem a ver com investidores ou comunidade da GoParity, à partida, eu hei de saber o que é que se está a passar. Ok? Sim, então pronto, é um pouquinho de tudo, como a gente sempre vai fazendo umas startups, a gente sempre tem uns papéis mais É fluidos, isso, né? é isso Mas mesmo, pronto, eu tô sim. muito empolgada pra gente conversar, porque a GoParity, eu tenho visto muita coisa, eu já fiz o meu cadastro, tô aqui na minha área da GoParity. E pra quem não viu, a Mudatuga tá oferecendo 5 euros em parceria com a GoParity, se usarem o nosso link que tá na bio, ou se usarem o código Mudatuga 5. Então vamos lá. Rita, para começar, para quem tem medo de investir dinheiro, porque assim, muitas pessoas têm medo do investimento já tradicional. Quem dirá o investimento de impacto? Então, assim, se você tivesse que fazer um elevator pitch de poucos segundos, como é que você convence alguém Uhum. a começar a investir? Porque começar a investir, as pessoas têm medo, né? Sim, sim, completamente. E olha, a nossa missão é exatamente democratizar e desmistificar esse mundo, ok? Porque nós sabemos que às vezes nós falamos só, dizemos a palavra juro, dizemos só a palavra imposto, investimento, e as pessoas já estão a fugir, ok? E eu acho que para quem vem deste mundo da sustentabilidade e tem preocupações ambientais, acho que assim o argumento mais forte é se as pessoas deixarem o seu dinheiro parado num banco, qualquer banco, por mais que esse dinheiro não esteja a ser investido proativamente pelas próprias pessoas em coisas como combustíveis fósseis, armas, ou até imagina que és vegetariana e o dinheiro está a ser investido na indústria da carne, por mais que tu não o estejas a fazer de forma proativa, se o dinheiro estiver parado no banco, ele não está parado, mesmo que seja um depósito a prazo. O dinheiro está a ser investido noutras coisas e em indústrias com as quais as pessoas não se relacionam. E então, assim, a minha mensagem é: se
se as pessoas têm tantas preocupações ambientais e estão a tentar fazer uma transição e a ser sustentáveis na forma como consomem, na forma como compram, a gestão do dinheiro devia ser uma dessas componentes de tipo sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade financeira devia ser tida em conta também. E relativamente àquele medo inicial, duas coisas. Primeiro, se as pessoas usarem o código da Mudatuga, como o investimento mínimo são 5 euros, o risco é zero, ok? Porque vocês já disse, registram, se adicionam, têm logo 5 euros em carteira, portanto, para experimentar é mesmo a melhor forma e eu acho que a melhor forma de perder o medo é mesmo só já entrar e começar a investir e as perguntas vêm a partir daí, ok? E depois, outra coisa que é, mesmo sem o voucher, 5 euros é um montante que toda a gente tem se não for ao café durante a semana ou se poupar, sei lá, um almoço fora, uma coisa assim. Portanto, a minha sugestão é arrisquem com montantes pequenos primeiro e as dúvidas vão surgindo e nós estamos cá super disponíveis para esclarecer as questões todas, ok? Sim, isso é super importante. Eu acho que as pessoas quebrarem essa visão que só quem é pessoa muito rica pode investir é uma coisa super importante. E isso que a Rita falou, Malta, é também muito verdade, que é a gente não sabe o que é que estão a fazer com o nosso dinheiro no banco. E com a GoParity é uma oportunidade da gente decidir onde, ou seja, o que o nosso dinheiro cria de impacto, se é um impacto negativo ou se é um impacto positivo, né? Então, assim, eu Exatamente. tenho várias perguntas, as pessoas mandaram algumas questões. Eu separei aqui no meu computador por tópicos. Também tô com o computador aqui ao pé, porque eu gosto muito do vosso website, eu acho ele incrível, super prático. Estou espetacular porque nós foi assim uma coisa que foi lançada há pouco tempo e nós estamos sempre a receber feedback, mas somos um bocado parciais, não é? Como é óbvio. Sim, por acaso eu tinha visto que vocês tinham mudado o website e a gente até chegou a entrar em contato com a empresa que fez, porque a gente achou tão incrível, tão bonito, tão simples, tão prático. Enfim. Então, o primeiro bloco de perguntas que eu mais recebi foi: como é que vocês escolhem os projetos? Assim, como é que é essa curadoria? Ou seja, quais são os critérios de impacto para garantir que não tem aquela coisa que todo mundo chama de greenwashing, né? Como é que a gente sabe que realmente é um projeto que vai impactar positivamente a sociedade, o ambiente e cumprir com os ODS, da ONU? Ok, olha, boa pergunta. Então, primeiro, nós fazemos uma due diligence de impacto antes de lançar qualquer projeto, ok? Também fazemos uma due diligence de risco, porque os projetos também têm que ser sustentáveis financeiramente, mas a nossa due diligence de impacto usa como bússola os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como tu disseste. E depois temos uma pessoa, que é a Yara, e que criou um framework também, juntamente com a equipa, com uma pessoa que já esteve também na equipa, que é um framework de avaliação de impacto, ok? E o que nós fazemos é, primeiro, há uma etapa de negative screening, ok? Ou seja, há indústrias que nós sabemos imediatamente e que é super claro que nós sabemos que não vamos querer trabalhar com essas indústrias. E já falamos da indústria das armas ou combustíveis fósseis, portanto, se algum projeto desses aparecesse, isso era óbvio e é logo uma coisa de sim ou não, ok? Depois, nós não financiamos só ONGs ou só empresas sem fins lucrativos, não é isso. Nós também financiamos empresas normais, podem ser fábricas de calçado, que querem fazer uma transição energética, por exemplo. E nesses casos, o que nós fazemos uma medição do impacto positivo do projeto e fazemos uma medição do impacto potencial negativo, ok? E agora, dando um exemplo, o fabrico de queijo, por exemplo, tem impacto negativo na emissão de CO2, ok? E nós fazemos essa avaliação, nós sabemos isso, ok? É uma decisão consciente, mas estamos a instalar, por exemplo, painéis solares numa fábrica de produção de queijo e se a fábrica tem impacto positivo na economia local, se as pessoas têm boas condições de trabalho e se a emissão de CO2 no final, o impacto é positivo, nós podemos financiar também este tipo de empresas. E depois há aqui esta segunda componente que não é de negative screening, que é a componente da decisão. Ou seja,
Deixa-me tentar pensar, tenho aqui um ótimo exemplo. Por exemplo, nós já financiamos projetos de energia solar no Uganda, em cooperativas agrícolas de leite, ok? E nós sabemos que o leite também é um produto bastante polémico. Mas quando pensamos na importância do leite para combater a malnutrição num país como o Uganda, o impacto positivo é muito superior ao impacto potencial negativo da indústria do leite. E nós fazemos sempre essa análise, mas obviamente a decisão final é sempre do investidor. Portanto, tu podes estar registado na GoParity e dizeres mesmo, por princípio, eu não quero investir na indústria da carne, nos derivados da carne, e eu não vou nunca fazer isso, e ok, percebes? Tipo, as pessoas têm essa decisão e parte da nossa missão de democratização e dar poder de escolha também passa por aí, de dar essa opção às pessoas, de sermos super transparentes e a decisão final está sempre no próprio investidor. E pronto, e é um bocadinho isso. Depois, por projeto, nós temos métricas quantitativas e métricas qualitativas. A quantitativa mais óbvia, porque foi assim que nós começamos com uma plataforma de financiamento ambiental, é da emissão de CO2, mas depois temos outros, temos hectares de proteção de biodiversidade, temos pessoas impactadas, empregos criados, mulheres empoderadas, fazemos essa medição para todos os projetos. E essa informação é sempre disponibilizada em todos os projetos e é pública. E, além disso, quando o projeto é financiado, nós fazemos uma monitorização e vamos sempre ir confirmando, imagina, passado um mês, passado 3 meses, passado um ano, se o dinheiro foi efetivamente usado naquilo que nós dissemos que iria ser usado, e comunicamos essa informação aos próprios investidores, ok? E pronto, andei aqui assim um bocadinho aos círculos, não sei se respondi a tudo. Não tem mal. Não, eu acho interessante que você acabou tocando num assunto que é a sustentabilidade, né, para que a gente realmente mude o mundo, ela não é só ambiental, ela tem 3 pilares, né, que é o social, o Uhum, econômico e o ambiental. Então, por vezes, um projeto pode não ser perfeito em todos os uhum. aspectos, mas eu acho interessante que vocês olham para a sustentabilidade com os 3 pilares integrados, pelo menos pelo que você me explica, foi assim que pareceu. E eu também Sim, gosto é. muito do medidor de impacto do vosso site. Assim, quando eu entro, é que agora eu tô Uhum. na app e aí eu não consigo ver. Mas, por exemplo, quando eu entro na página principal, antes de fazer login, tem lá todo o impacto que a GoParity já teve. E é imenso. Sim, 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 sim. E isso que tu disseste é exatamente. Aliás, se nós pensarmos em sustentabilidade, é quase um contrassenso, sabes? Dizeres que alguma coisa, que um investimento é sustentável se ele não tiver em conta todas as componentes, porque a sustentabilidade é uma gestão eficiente dos recursos que garanta que eles existam no futuro. Portanto, se ela não for tida em conta em todas as suas dimensões, deixa de ser sustentabilidade. No fundo é isso, não é? Exato. Sim. A gente ainda não começou a falar sobre o simulador, mas já tem uma pergunta sobre o simulador. Se calhar, então, vamos fazer assim, Rita. Eu vou perguntar sobre Uhum. o simulador, como é que ele funciona, mas o Bruno fez uma pergunta que é: ao fazermos a simulação num projeto da GoParity, os valores apresentados vão ser os mesmos quando fizermos o investimento no projeto? Olha, super boa e super importante essa pergunta. Sim, então, todos os nossos projetos têm uma TANB, que é a taxa anual nominal bruta, e isto é o juro, ok? E isto, há uma coisa importante em relação ao juro, e eu gosto sempre de reforçar isto, que parece super simples para nós que falamos de investimento o dia todo, mas as pessoas normalmente associam o juro a uma coisa negativa, porque vês nas notícias juro, é empréstimo e é mau. Na GoParity o juro não é uma coisa negativa, ok? O juro é aquilo que as pessoas recebem, portanto o juro é um rendimento, ok? Quando falamos de juros são coisas boas. Depois, a nossa taxa de juro é fixa por projeto. O que é que isto significa? Que nós temos projetos que vão de 4 a 7% e meio, mais ou menos, a média é 5%, mas todos eles têm taxas de juros diferentes. No entanto, se nós dizemos que um projeto tem 5% de taxa de juro, ele vai sempre ter 5% de taxa de juro até ao final, ok? Portanto, é totalmente fixa e esse é o valor que é usado durante o prazo todo do projeto para calcular todos os juros, ou seja, os rendimentos que as pessoas recebem. Portanto, sim, é fixo e as pessoas sabem sempre com o que podem contar, ok?
E assim, em relação ao simulador que vocês têm, qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem? Assim, qual que é a maior dúvida? Porque quando eu vejo o simulador, no começo eu custei um pouco a entender, porque eu não sou muito boa dessa coisa de finanças, cara, eu deveria ser um pouco melhor. Eu sei o que são juros compostos, por exemplo, mas assim, eu sou bióloga, Olha, não é minha especialidade. a maior parte das pessoas que começam no mundo do investimento, porque esse conceito é super difícil de explicar, de juros compostos. Uhum. E, por exemplo, eu sei que existem pelo menos duas formas de investir na GoParent. Então, uma delas é o autoinvestimento, que a É gente isso. coloca um valor e depois ele se reinveste sozinho. E depois tem o Uhum, investimento que a gente faz num projeto específico. Mas, por exato. exemplo, uma questão que eu fiquei é. E se eu quisesse, sabe, quando eu invisto em vários projetos ao mesmo tempo, eu posso ir mudando? Tem uma forma de eu mandar dinheiro mensalmente? Já existe uma integração com os bancos que eu mando mensalmente um valor todo mês? Assim, como é Já. que isso funciona? Porque eu acho que eu ainda não consegui captar todas as possibilidades que a GoParity oferece. Sim. Então, sim, existe essa possibilidade. Então, vou dividir isto em dois tipos. Primeiro, investimento manual. Portanto, pessoas que querem escolher exatamente, que querem ler todo o projeto e querem escolher um projeto específico. E aqui o que acontece é, todos os investimentos têm um prazo, ok? Então vais ver prazos de 6 meses a 6 anos. É isto é o que pode acontecer. Portanto, imagina que tu só queres investir em projetos específicos e investes 100 euros num projeto a 2 anos. Depois de investires esses 100 euros, se não investires mais, o que acontece é que ao longo dos 2 anos tu vais recebendo parcelas desse investimento, juntamente com os juros, que são os rendimentos, e o último pagamento vai acontecer daqui a 2 anos, ok? Isto é como funciona o investimento manual. Depois, nós temos investimentos automáticos, como estavas a dizer, e temos dois tipos de investimentos automáticos. Temos um que é essa integração que tu estavas a falar com um banco, em que as pessoas têm um débito direto ou uma conta bancária qualquer e dizem, ok, eu todos os meses quero pôr de parte 40 euros. E esse dinheiro vai ser debitado do teu banco e vai ser investido automaticamente em 4 projetos por mês. E são projetos aleatórios e aí tu não tens a opção de escolha, mas sabes que aqueles 40 euros vão sempre estar a ser investidos e depois vais sempre recebendo juros sobre esses 40 euros que vão estar a ser investidos. Depois temos ainda outra, que é o autoinvestimento, que o que acontece é exatamente o que estavas a dizer, que é ok, eu tenho aqui, imagina, tive uma poupança durante um ano e de repente tinha aqui este dinheiro numa conta, nunca soube o que fazer e agora vou pôr aqui na GoParity e o que quero que aconteça é, sempre que abrir um projeto, eu quero investir no máximo 50 euros nesse projeto e pronto, no máximo 50 euros por esse projeto. Então o que vai acontecer é, sempre que nós lançamos um novo projeto, vai estar sempre a investir 50 euros nesse projeto, por exemplo, e o dinheiro vai estar sempre a ser investido. E o que acontece é, à medida que vais recebendo pagamentos dos investimentos que fizeste hoje, esse dinheiro que tu vais recebendo vai sempre sendo investido, se tiveres o autoinvestimento, ok? E é essa coisa que estavas a dizer dos juros compostos, em que então o que vai acontecer é que vais estar a ganhar juros sobre juros. E a Sim. rentabilidade é muito maior, mas uma vez mais, a decisão é sempre do investidor, porque imagina que tu tens, ah, que tu queres, há pessoas que investem o dinheiro que não precisam, é tipo o dinheiro que põe de parte e não é dinheiro de dia a dia, portanto o dinheiro pode estar sempre a ser investido, que eu não me importo, não é dinheiro que eu vou precisar para uma emergência. Mas há pessoas que dizem, ok, eu estou aqui a investir 40 euros por mês, mas eu não quero ficar sem este dinheiro, quero ter alguma liquidez, porque daqui a meio ano eu posso precisar, porque tenho uma urgência, o que seja. Então, nesse caso, não ativas o autoinvestimento, o dinheiro vai ficando na GoParity, vai sendo investido, mas vais recebendo os pagamentos e não os reinvestes, e nesse caso tens as duas coisas, que é mantens liquidez, porque o dinheiro. Eu acho que não sei se te perdi. Ok, travou um pouco, mas eu estava ouvindo, estava a falar sobre a liquidez. Pronto, estava a dizer que dependendo do tipo de perfil que tu tens, podes ser um investidor que quer manter alguma liquidez porque podes precisar por alguma emergência, ou então até não precisas e deixas lá o dinheiro e o dinheiro está sempre a render. Pronto, Uhum. acho que Bom, respondi a tudo. tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que você já tinha respondido, que era o juro é garantido durante o período anunciado?
O juro é fixo, não é garantido. E isso, a distinção também é importante. Ou seja, nós até à data, ai, desculpa, até à data já financiamos mais de 100 projetos e não tivemos nunca nenhuma falência. Ou seja, nunca houve um promotor que tivesse deixado de pagar de forma generalizada. E nós temos imenso orgulho nisso porque não financiamos projetos de risco muito elevado. E se quiseres depois podemos falar sobre porque é que nós não podemos financiar a Mudatuga, porque está relacionado com isso. No entanto, não há investimentos com juro garantido. Isso não existe na GoParity e também é importante que as pessoas tenham essa consciência. O que nós dizemos sempre é que é importante diversificar, porque se tu fores investindo, imagina, 10 euros por projeto e daqui a um ano tiveres investido em 100 projetos, a probabilidade de neste momento é 0% a probabilidade de falhar, porque nós não temos nenhum, mas imagina que nós tínhamos 1% de projetos falhados, que tivessem falhado. Se tivesse investido em 100, ias perder parte do dinheiro de um projeto, por exemplo, ok? Portanto, nós não podemos dizer que o juro é garantido. A GoParity é um investimento sempre que tem algum risco, como qualquer investimento, se puseres em qualquer fundo de investimento, em qualquer sítio. No entanto, nós fazemos uma gestão muito conservadora do risco, ok? Sim, eu acho que você podia falar, Rita, um bocadinho sobre, por exemplo, as classes de risco, né? Que eu sei que vai de A a E. E na GoParity, vocês evitam projetos de alto risco, como falou, que é a Mudatuga. E, por exemplo, uma das coisas que vocês fazem é não investir ou financiar projetos que, como nós, nem tão, como é que fala? Legalmente constituídos ainda, porque a Mudatuga ainda não constitui empresa. Então, assim, Sim, seria ultra arriscado. E a gente não ia querer que as pessoas depois se decepcionassem conosco. Então, quem sabe daqui sim. a um ano. Sim, é exatamente isso. Imagina, é assim, nós em teoria adorávamos financiar projetos como a Mudatuga, sabes? Porque são projetos que, sei lá, nós até podemos acompanhar o crescimento com os quais nós nos identificamos, que têm modelos super inovadores e nós já pensamos várias vezes nisto, em como é que poderíamos fazê-lo, ok? Mas a verdade é que quando nós pensamos em sustentabilidade, uma vez mais, a sustentabilidade também passa por garantir que os projetos são sustentáveis financeiramente. E nós temos os promotores de um lado, que poderiam ser a Mudatuga, mas também temos os investidores. Portanto, nós temos que ser muito criteriosos com os promotores que selecionamos, porque nós não queremos que eles deixem de ter capacidade financeira para pagar. E, falando das bandas de risco, nós temos, como tu disseste, uma banda de risco de A e E. No entanto, nós não financiamos projetos de D e E, nem D+, nem D-, E+, E-, que são os de risco muito elevado. Ou seja, A é pouco risco, E é risco muito elevado. E nós não financiamos, e faz parte mesmo da nossa política, não sei se vai fazer até ao fim da vida da GoParity, mas desde que nós nascemos que faz parte da nossa política não financiar esse tipo de projetos. E falando no vosso caso, por exemplo, nós não financiamos promotores que não sejam empresas, portanto logo aí nunca poderíamos financiar a Mudatuga, tem sempre que ser empresas, as empresas não podem ter dívida à Segurança Social, não podem ter dívida ao Banco de Portugal, não podem ter nenhuma ação judicial, então nós temos uma série de critérios antes de selecionar qualquer empresa, porque o nosso papel é garantir acesso a financiamento a promotores, mas é também garantir que não temos insolvências e que os investidores não ficam com o seu dinheiro. Portanto, temos de tentar fazer aqui um equilíbrio justo das duas partes. Sim, sim. É, eu acho que muitas pessoas, por exemplo, não sabem a diferença entre crowdfunding, crowdlending, venture capital, business angel. Assim, quando a gente entra no mundo das startups, né? Muita gente realmente não conhece todos esses termos. E eu acho que é super importante a gente fazer a diferença entre o investidor, que é um investidor de venture capital, que quer se aventurar e quer ali jogar com perigo, e pessoas que, como nós, né, não tem essa flexibilidade financeira de investir em coisas muito arriscadas. E eu acho que isso é super importante porque também aumenta a confiança das pessoas. As pessoas se sentem mais seguras porque podem entrar no site da GoParity, podem ver para cada projeto, assim, existem fichas detalhadas com todos os dados do projeto, como é que o dinheiro vai ser usado, qual que é o risco. Todo o simulador mostra como é que se fala? O roadmap do seu dinheiro, quando é que ele vai voltar, etc. Você tinha mencionado a liquidez. Para quem Uhum. não sabe, a liquidez está relacionada, me corrija se estiver errada,
mas do que eu Sim. sei ela está relacionada ao quão rápido você pode pegar o seu dinheiro de volta. E aí eu queria que você Sim. explicasse, Rita, para as pessoas as possibilidades que elas têm de liquidez e o que é o marketplace. Ok, boa. Então, é exatamente o que tu disseste. Liquidez é ter é a disponibilidade do dinheiro. É tu poderes ter acesso ao dinheiro já. Então, pensando outra vez no exemplo, eu estou sempre a usar 100 euros porque é um número redondinho e acho que é fácil de perceber. Então, imagina que investiste 100 euros num projeto há um ano e vais recebendo pagamentos desses 100 euros juntamente com juros. E passado 2 ou 3 meses tu já recebeste 20, 30 euros, ok? Se já recebeste aquele dinheiro e não tens reinvestimento, esse dinheiro conta como saldo disponível. E se quiseres ter acesso a esse dinheiro, é super simples. É só levantar e fazes uma transferência para uma conta bancária qualquer. Nós não cobramos comissões, e tens acesso a esse dinheiro, ok? Portanto, investir e levantar o dinheiro na GoParity não tem nenhum tipo de comissão para os investidores. Esta parte é importante, porque há pessoas que nos perguntam, ok, mas depois se eu quero tirar e quero aceder e é super complexo, não é nada complexo. A única diferença é que nós, por enquanto, pelo menos, espero que em breve tenhamos, não temos cartões, portanto não podes ir a uma ATM e levantar o dinheiro diretamente. Espero que um dia venhamos a ter, por enquanto não é possível, portanto tem sempre que passar por outro banco. Depois, pelo contrário, se a pessoa tiver investido, faltando outra vez estes 100 euros, passaram 2 meses, só recebeste 20 ainda, faltam 80 euros que estão investidos no projeto. Isto não é capital disponível, é capital que está investido. E o que acontece neste caso é que para teres acesso a este dinheiro, tens que vender este capital a outro investidor. Portanto, tu vais ao nosso marketplace, que é o nosso mercado secundário, e dizes, ok, eu tenho aqui 80 euros neste projeto disponível, quero-me desfazer deste investimento, e a primeira pessoa a encontrar e a querer comprar essa posição tem acesso à posição, paga-te os 80 euros, e depois a partir daí é que a pessoa que comprou começa a receber os juros que tu irias receber por investir no projeto. E esta parte é importante, porque esta é a única comissão que nós cobramos a investidores, tens que pagar uma comissão sobre estes 80 euros, ok? E esta é a única comissão que nós cobramos porque isto implica uma transação, implica gestão da plataforma, gestão do marketplace, etc. E inclusive nós próprios também pagamos comissões por estas transações. Portanto, esta é a única comissão que nós cobramos, mas sempre só se tu quiseres levantar o dinheiro antecipadamente. Ou seja, antes do tempo que está definido no projeto. Ok? Uhum. Sim, mas isso é só depois que o projeto já saiu de campanha, ou seja, quando o projeto arranca. Enquanto ele está em campanha, eu ainda posso desistir, não posso? Sempre, sempre. Isso também é importante. Portanto, as nossas campanhas, eu diria que em média demoram 2 semanas, mais ou menos, a serem financiadas, e durante esse tempo tu podes sempre pôr, tirar o dinheiro e fazer o que quiseres com o dinheiro. Só o dinheiro fica investido a partir do momento em que, imagina, um promotor está a tentar angariar 50 mil euros. Demorou 2 semanas a angariar. Depois disso, é celebrado um contrato. Isto também é importante porque isto é tudo formal, ok? Não é como se o dinheiro andasse a sair perdido depois da campanha ser financiada. É celebrado um contrato entre o investidor e o promotor. E a partir desse momento nós damos o dinheiro ao promotor, portanto nós deixamos de ter acesso ao dinheiro e o promotor vai usar esse dinheiro para investir no que for necessário, para contratar pessoas, instalar painéis, o que seja, e a partir desse momento passam os juros a contar, começa o capital a ser pago e entra aquilo que nós dissemos que é, a partir daí, se quiseres levantar antes do tempo, então sim, tem que ser através do marketplace e nesse caso há uma comissão. Boa. A gente recebeu mais uma pergunta aqui, que eu achei Uhum. bem interessante. Não sei se você vai saber do futuro da GoParity tanto, mas já pensaram em ajudar os promotores a melhorar a classe de risco através de ações de formação, por exemplo? Não, a verdade é que não. Ou seja, não pensamos, não significa que até não seja uma boa sugestão. O que nós tentamos, imagina, nós, a própria identificação do que é o risco, do que é a TANB, o prazo, etc., é feita e negociada connosco e com o promotor. O que é que isto significa? Que nós vamos também avaliar com base
com base no histórico financeiro do promotor, se achamos que aquele investimento a 2 anos, ou a meio ano, ou a 5 anos, é viável financeiramente ou não. Portanto, nesse sentido, nós também damos o nosso parecer ao tipo de financiamento, mas não fazemos aconselhamento todo. Mas eu acho que é uma ideia super interessante, porque nós gostávamos mesmo de fazer esta transição, como eu estava a dizer, para financiar cada vez mais modelos inovadores. E, por exemplo, no caso da economia social, nós até agora só financiamos uma ONG, que é a Vencer Autismo, porque as organizações sem fins lucrativos têm um modelo de negócio que é muitas vezes baseado em donativos, ou então fundos, subsídios. E é muito difícil para nós avaliarmos, porque imagina, um donativo pode ser feito hoje, mas depois nunca mais haver donativos no próximo ano. Então é muito difícil prever como é que esse modelo funciona. E a verdade é que nós adorávamos financiar mais projetos de economia social. E pronto, até agora não encontramos ainda um modelo perfeito. Há um modelo que nós estamos a tentar pensar, que eu acho que é super interessante, que é nós quase que fazermos campanhas privadas para estes promotores, em que, se forem os promotores a angariar família e amigos, em que nós conseguimos baixar uma taxa de juros para também não haver tanto risco, mas ainda estamos a estudar, ok? Ainda não sabemos bem como é que vamos chegar aí, mas adorava que nós pudéssemos fazer esta formação e pudéssemos fazer um acompanhamento muito mais próximo, sem dúvida, é mesmo boa ideia. Que fixe. Eu acho que uma vez que uma startup entra no ritmo da inovação, ela nunca mais consegue parar, porque vocês Uhum. estão sempre com novas ideias e novas ideias são Sim, acolhidas e vocês têm, enfim, eu acho que vocês também vão tendo feedback da sociedade, né, e vão crescendo. E eu sim. espero que cresça mesmo muito. Eu tinha mais um tipo de pergunta, uma categoria que eu recebi, é que eu fui agregando porque eram muitas perguntas, mas que é a da segurança da aplicação e do website. Não sei, ou seja, eu corro risco dos meus dados serem partilhados com terceiros? Será que se eu usar a aplicação algum dia pode ter alguma coisa? Porque quando a gente coloca, por exemplo, quando eu fiz o meu registro na GoParity, eu tive que colocar uma foto do meu BI e coisas assim. Ou seja, como é que vocês fazem essa gestão? Não sei se você costuma explicar sobre isso, mas é uma pergunta que eu achei válida. É válida e atualmente é super importante mesmo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante referenciar é: nós somos regulados pela CMVM, ok? Isto significa, a CMVM é a Comissão de Valor de Mercados Imobiliários, em Portugal, e o que eles dizem é que nós temos capacidade, ou melhor, nós somos creditados para operar em Portugal como uma plataforma de crowdlending, e por isso temos que cumprir uma data de regras, ok? Como um banco, não é a mesma relação que regula os bancos, mas os bancos também têm uma entidade reguladora. Portanto, isso eu acho que é o tipo de coisa que dá segurança às pessoas. Até porque, por exemplo, há várias plataformas de crowdlending, como nós, a operar noutros países da União Europeia, que não são reguladas, ok? Portanto, acho que esta primeira componente é super importante. Depois, em relação à segurança dos dados e da informação, o que é que eu te posso dizer em relação a isso? É que nós temos uma equipa de developers espetacular, que é liderada por uma mulher, que também é super fixe, porque há mesmo poucas mulheres no mundo top tech, e nós temos uma, que se preocupa muito com isso, ok? Eu não posso dizer-te tecnicamente o que é que nós fazemos para garantir a segurança dos dados, mas nós temos essa preocupação. Temos imensa essa preocupação porque, felizmente, estamos a crescer muito e já temos mais de 12 mil investidores, então temos uma comunidade já grande. Assim, podemos ser hackeados, como qualquer banco pode ser hackeado, mas felizmente até agora nunca tivemos sequer um problema com isso, nem com proteção de dados, e cumprimos todas as regras. Temos um regulamento de proteção de dados que podemos disponibilizar e é público e está no website também. E pronto, e somos completamente confiáveis. Há uma coisa que eu também posso acrescentar, que é, não foi bem essa a pergunta, mas eu acho que também é interessante, que é, e as pessoas também nos perguntam isto: nós já existimos desde 2017, não é imenso tempo, somos uma startup, é verdade, e há imensas pessoas que nos dizem: está bem, mas então e se vocês forem à falência, porque vocês não têm assim tanto histórico? E a verdade é que, como eu disse há bocado, existe um contrato que é celebrado entre as pessoas que investem e os promotores. E esse contrato é sempre válido
mesmo que a GoParity vá à falência, que eu espero que não aconteça, mas Não. mesmo que a GoParity vá à falência, se tu tiveres investido num projeto, o promotor tem na mesma responsabilidade de pagar, legal de continuar a pagar, ok? Portanto, não é propriamente, mesmo que a GoParity no limite estivesse em risco, os fundos iriam ser salvaguardados nas carteiras dos promotores, dos investidores, desculpa. Uhum. Isso é super importante. Isso, por exemplo, eu ainda não sabia. Minha pesquisa não foi tão a fundo, calhar. Boa. E uma coisa que eu queria falar, se não me engano, é que recentemente a GoParity virou uma B Corp, certo? Sim, é isso mesmo. B Corp Business for Good. Eu queria que você explicasse um pouco assim por que que vocês foram atrás dessa certificação, qual que é a relevância dela, o que que ela realmente diz para as pessoas que estão de fato interessadas, porque eu acho que não apenas a GoParity financia projetos de impacto social, ela em si é uma empresa do bem, vamos assim dizer, né? Que são as B Corps. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Então, a B Corp é tipo um movimento global que tem milhares e milhares de empresas que estão associadas e que se comprometem a que o profit o lucro não seja o único objetivo da empresa, ou seja, que a empresa não esteja só voltada para a maximização do lucro. Isto significa que está mesmo nos nossos estatutos, ok? Que nós quando pensamos, por isso é que imagina, nós, se as pessoas forem ao nosso website, nós temos número de investidores, temos em montante investido, dinheiro que já devolvemos, e temos CO2 e temos pessoas impactadas. Ou seja, quando nós definimos os nossos objetivos até individuais, eles passam por objetivos de impacto. Porque é que eu acho que é importante? Porque é que a B Corp é importante? Um, Aquilo que me veio primeiro à cabeça, e é isso que eu vou responder, porque acho que nunca tinha respondido a esta pergunta, foi uma coisa que o Nuno disse no outro dia, que eu achei que é super interessante. O Nuno é o CEO da GoParity, e o que ele disse é que uma vez num evento com o Ministro do Ambiente, ele disse que o trabalho dele era fazer com que o Ministro do Ambiente deixasse de ter trabalho, porque efetivamente o problema das empresas é ter que haver um Ministro do Ambiente, sabes? Que não é normal o próprio conceito de nós termos empresas que são constituídas por pessoas e que querem cá ficar durante muitos anos e que são pró-sustentabilidade, não é normal que o modelo de uma empresa tenha só em conta o lucro, sabes? Porque por mais que tu faças imenso dinheiro, se não fizeres uma gestão sustentável dos recursos do planeta Terra, é tudo um bocado irrelevante, não é? Porque daqui a pouco os teus netos podem não habitar neste planeta, no limite, sabes? Então, o que a B Corp defende é um bocado isso, é que no futuro todas as empresas sejam empresas com propósito, que é um propósito que vai muito além do lucro e que deixe de ser necessário ter esta certificação. Portanto, no fundo, esta certificação trabalha para deixar de ser relevante. E é isso que nós achamos, ou seja, que aquilo em que nós acreditamos é que no futuro todos os bancos vão ser bancos éticos e todos os bancos vão ser bancos verdes, porque não faz sentido nós estarmos a olhar só para a sustentabilidade financeira. E é isso. Muito bom, gostei. Eu acho bastante interessante ver quantas startups como a GoParity que se preocupam com o ambiente estão surgindo. E a última categoria de perguntas que eu recebi, para não te cansar Uhum. muito, porque eu sei que tá tarde, desculpa. Porque na verdade a gente ia fazer isso mais cedo, só que eu tive Adoro. uma formação, eu fiquei 8 horas em formação seguidas no Zoom. Eu também tô assim, num estado. As pessoas me perguntaram de várias formas diferentes, mas eu categorizei em IRS. Tá, eu vou Ok. começar a investir. Nunca investi antes. Ai, mas e agora o meu IRS? Como é que eu vou fazer? Ou seja, não sei se a GoPro tem algum tipo de orientação para as pessoas, tem algum documento que vocês enviam para as pessoas. Enfim, como é que isso funciona? Também tô curiosa, porque essa também eu não sei a resposta. Sim, nós gostamos imenso dessa pergunta e eu, por exemplo, eu própria odeio IRS no geral e nunca quero fazer isso, tenho imensa aversão e até percebo o mundo financeiro. Mas não é tão difícil assim. Então, primeiro, há duas coisas que são importantes, que são
se as regras são diferentes, se tu fores um investidor português ou não, e se estiveres a investir em projetos portugueses ou não. Aliás, desculpa, não é se fores um investidor português, é se morares em Portugal. O que interessa é a tua morada fiscal, não interessa qual é que é a tua nacionalidade. Portanto, o mais simples é pessoas que moram em Portugal e investem em projetos portugueses. Não têm que fazer nada, ok? Isso é o melhor. Porque o que acontece é que sempre que a GoParity paga os juros, que são os rendimentos, a GoParity vai reter o imposto. Portanto, já vai logo cobrar o imposto e vai declarar esse imposto à autoridade tributária em nome do investidor. E o que vai acontecer é que quando a pessoa tiver a declarar o IRS, vai ver lá aquilo que ganhou com a GoParity declarado, como vês quase tipo o e-fatura, sabes? Tens o e-fatura que são as tuas despesas e vais ver os rendimentos. E é automático, então não tens que fazer nada. Sim, isso é super simples. Se a pessoa investir em projetos com promotores não portugueses, aí é que sim, tens que fazer alguma coisa, porque o que acontece é que a GoParity vai pagar os juros na totalidade, o que significa que não vão ser cobrados impostos. E aqui o que acontece é que a pessoa é responsável por declarar esses juros à autoridade tributária e esses juros vão ser na mesma taxados, ok? Porque são juros que são considerados, imagina, juros que ganhei em Espanha, juros que ganhei na Suécia, o que seja, e esse desconto ou esse pagamento de imposto vai ser feito depois. Ainda assim, é um bocadinho mais complicado, parece um bocadinho mais complicado, mas na prática o que acontece é que, imagina, no início de cada ano, tipo em janeiro ou em fevereiro, nós enviamos uma declaração com todos os rendimentos. E o que acontece é o que tu vais ter, imagina, Carolina ganhou 10 euros em Portugal e 5 euros na Suécia. Sobre esses 10 euros não tens que fazer nada. Sobre os 5 euros, nós nessa declaração dizemos o que é que tens que fazer, o quanto é que tens que pagar e é copiar e colar também no IRS e nós indicamos lá, tipo, acho que é o modelo 3, anexo J, uma coisa assim, e nós explicamos quando enviamos esse e-mail. Portanto, mesmo assim não é tão complicado. Mas para quem não quer ter trabalho nenhum, então só investe em promotores portugueses, em projetos com promotores portugueses. Mas o que eu acho é que, sabes, o que acontece é que as pessoas começam por investir só assim, porque é o mais simples, e depois vão ganhando confiança e começam a investir noutras coisas e percebem que não é assim também um bicho de sete cabeças. Sim, por exemplo, eu tô vendo aqui, um dos projetos é descarbonizar a Colômbia. Então, se você tem isso, se calhar isso não vai ser a sua Não, primeira escolha. é isso mesmo. Só uma última coisa, ou seja, se vocês estão fazendo ir. Ah, o país fiscal é Suécia. Entendi. Hum, Tá. Estava vendo sim. isso aqui. E Ou seja, também é tem o país importante. fiscal e as operações. E isso é É diferente. exatamente. Sim, porque é que isso é diferente, isso também é importante. Nós não financiamos, não podemos sequer, ou seja, nem é uma coisa que está prevista no próximo ano, nós neste momento não podemos financiar projetos fora da União Europeia, ok? E, portanto, todos os projetos, mesmo nós já financiamos projetos que estão no Uganda, no Peru, sei lá, na Colômbia, no Brasil, mas todos estes projetos têm sempre uma sede fiscal num país da União Europeia, caso contrário nós não poderíamos fazer, ok? Portanto, é por essa razão que descarbonizar a Colômbia, como tu dizes, se vocês entrarem na secção do promotor, veem qual é que é o país fiscal da empresa, veem qual é que é a empresa, tem mais alguma informação, e depois tem onde é que o projeto está efetivamente a acontecer, que nesse caso é na Colômbia. Uau, sim. Eu não sei se ficou alguma pergunta não respondida para as pessoas que ainda estão assistindo. Essas eram as categorias de questões que eu também tinha. Eu achava, eu tentei descobrir algumas sozinha, outras eu deixei para a Rita responder. Rita, você acha que tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que as pessoas geralmente perguntam? Alguma questão assim, ardente, que possa ter ficado? Então, primeiro, eu convidaria as pessoas a assistirem aos meetups que nós estamos a organizar, que são organizados pela Inês. Nós fazemos sempre um em inglês e um em português,
ok? Porque nós fazemos mesmo, é uma conversa. No último nós tivemos 50 pessoas e as pessoas mostram a cara e falam e demora 1 hora e meia às vezes, e é mesmo uma conversa em que não há perguntas estúpidas e o próximo vai ser sobre riscos, medos, juros, falências, todas essas coisas que são super complicadas e eu gostava mesmo de fazer esse convite porque eu acho mesmo que tem ajudado imenso, ok? Depois, o que é que eu gostaria de dizer? Gostaria mesmo de pedir às pessoas para experimentarem com o teu código, mesmo sem pôr dinheiro nenhum, porque eu acho que esta transição, nós gostávamos de, eu acho que nós no próximo ano, espero eu, seremos um banco ético e vamos ter todas as coisas e vamos ter um cartão e em vez de vocês porem o vosso dinheiro noutra conta qualquer, podem pôr na GoParity. Eu adorava que isso acontecesse. Mas a nossa grande missão é democratizar o investimento, as finanças sustentáveis, nem é o investimento, são as finanças sustentáveis. E isto é, garantir que negócios, projetos como a Mudatuga têm financiamento, que nós não conseguimos fazer ainda tudo, mas já conseguimos fazer com várias coisas, com projetos que são super difíceis de explicar na banca tradicional, e é mesmo isso que estamos a tentar fazer. E pelo outro lado, é democratizar o acesso ao investimento. E porquê é que isto é importante? Se vocês deixarem o vosso dinheiro no banco e se houver inflação, vocês não estão a poupar, vocês estão a perder dinheiro, ok? Eu percebo que as pessoas vêm de sítios diferentes e têm percursos diferentes e nem toda a gente consegue ter uma poupança e percebo perfeitamente que seja quase, é difícil passar esta barreira e desbloquear esta barreira de começar a investir. No entanto, o que acontece com o investimento é que a desigualdade que já existe em todos os países e no mundo inteiro é sempre intensificada com a falta de acesso a investimento e a falta de literacia financeira. Porque se tu estás numa casa em que tens que contar a tua poupança e a poupança é pequena, então nunca ninguém te vai falar em investir e ninguém te vai falar de PPRs ou de coisas desse género. E esta componente é super importante porque o que acontece é que as pessoas com pouco dinheiro contraem dívidas, as pessoas com muito dinheiro investem, sabes? E então este fosso vai-se alongando cada vez mais. Portanto, assim, a minha mensagem geral é mesmo que eu já ficava mesmo contente se as pessoas saíssem com esta mensagem de que ter o dinheiro parado não paga juros e com a inflação isso significa uma desvalorização do dinheiro. Obviamente que é preciso fazer uma gestão responsável, os investimentos todos têm risco, qualquer que seja o tipo de investimento, mas pensem, comecem com uma percentagem muito pequena, se já conseguem poupar mesmo pouco, comecem com uma percentagem muito pequena dessa poupança e a verdade é que, imagina, se puserem um autoinvestimento, o dinheiro tu tipo, pões lá o dinheiro e ele vai-se investindo automaticamente e vais tendo juros sobre juros e é melhor começar com pouco do que do que não começar, sabes? E pronto, esta é assim a grande mensagem que eu gostava mesmo de deixar e se tiverem dúvidas, contactem-nos no Instagram, nós estamos sempre disponíveis por lá ou mensagem por e-mail. Nós já fizemos demos à plataforma porque há pessoas que têm mesmo dúvida, então dizem mesmo, o que eu gostava mesmo é de falar meia hora com alguém e de ver e acompanhar. Nós fazemos isso tudo mesmo, nós não queremos nada ter aquela relação que os bancos ou as seguradoras normalmente têm com as pessoas que é muito distante e tu nunca sabes quem é que está do outro lado. Portanto, se falarem com alguém, provavelmente até pode ser comigo, vai ser com a Inês, cuja cara vocês conhecem, às vezes é com o Nuno, quando tem que ser o Nuno, então nós somos, o Nuno que é o nosso CEO, nós queremos mesmo manter esse contacto, porque a verdade é que nós já desenvolvemos imensas funcionalidades porque foram pedidas por pessoas que disseram, eu gostava era mesmo de ver isto, então nós bora desenvolver, essa é a vantagem de nós sermos uma startup e de sermos flexíveis. E pronto, era essa a Eu mensagem. acho que isso do medo ou das pessoas não pensarem em investir e a barreira da literacia financeira é uma coisa que é muito verdade. A gente fala de investimento, as pessoas ficam com medo. E eu acho interessante a gente quebrar um pouco esse mito, né? Quebrar esse mito. Então, para quem não sabe ainda, a gente tem 5 euros para oferecer. Usem o código MUDATUDO5. Com o código MUDATUDO5, vocês já começam e nem precisam colocar dinheiro nenhum. Foi o que a Rita disse. O dinheiro tá ali, são 5 euros. O link tá
para ganhar esses 5 euros também tá no link da bio da Mundatuga. E se tiverem perguntas, falem com eles vão responder para vocês. E queria deixar aqui uma mensagem que é isso que a Rita também falou, que é nós que temos projetos que são difíceis de explicar para os bancos, que são difíceis de explicar para os investidores, somos os que mais precisam do poder da comunidade, que é o crowdlending. Sem esse tipo de financiamento, seja crowdfunding, crowdlending, outros tipos de financiamento, quando a gente tem esses projetos mais fora da caixa, são que muitas vezes salvam o empreendedor. Salvam o empreendedor, possibilitam ampliação e tenho certeza que a GoParity também, no começo, todo mundo enfrenta essas barreiras, mas a partir do momento que a gente tem aquela ajuda, né, que alguém enxerga o nosso potencial, a gente sai do papel e avança. E você aí que está assistindo pode ver o potencial de um desses projetos de impacto. Então, eu espero que vocês quebrem essa inércia e usem o nosso código 5 euros. Obrigada, Rita. Foi um prazer falar contigo. É um prazer. Beijinhos. Beijinhos e boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.